Aluno, olha aqui uma questão que não precisa saber teoria para acertar essa questão. Essa questão, qualquer aluno, não precisava ter visto a matéria, qualquer aluno que sabe resolver questão, sabe resolver prova, vai se dar bem nela. Eu vou passar os bizu aqui, fica muito esperto. Larga esse celular aí, deixa para responder o crush depois. Presta atenção aqui, foca aqui que isso vai ser muito importante em qualquer prova que você for fazer, ó. Eu sempre começo lendo aqui, ó. De acordo com o texto, considere as afirmativas a seguir. De acordo com o texto. Então, provavelmente, a resposta vai estar no texto. Então, você vai ler o texto com atenção redobrada e marcando as coisas chaves, as coisas importantes. Olha só, vou mostrar como tem que ser feito esse tipo de questão. Vou mostrar o bizu. Brisa marinha mais úmida. O título sempre vai trazer uma informação importante, hein? Já te dá o resumo do texto praticamente. Brisa marinha mais úmida. Beleza. A temperatura superficial do Oceano Atlântico no litoral paulista aumentou cerca de 1 grau entre os anos de 1950 e 2010. Passou de 21,5 para 22,5. Pode parecer pouco, mas uma das consequências desse aquecimento é o aumento da taxa de evaporação da água. Vamos grifar isso. É o aumento da taxa de evaporação da água do oceano. Combustível que torna a brisa marinha ainda mais carregada e úmida. Então, tá evaporando mais, tá mais umidade. Esse processo tem repercussão sobre o clima acima da Serra do Mar, no Planalto, onde fica a região metropolitana. Beleza, olha só. Agora a gente pega e vai para as alternativas, que é as alternativas corretas. 1. A alteração da umidade da brisa marinha é um fator considerável nos transtornos causados pelas enchentes em São Paulo, somada a outros como a impermeabilização do solo. Certo? O texto falou isso, está influenciando no clima da Serra do Mar, no Planalto, onde fica a região metropolitana. Então o texto falou isso, está levando umidade para a região metropolitana. Aí você vem na alternativa, a alternativa fala a mesma coisa no texto e fala de uma forma que eu sempre disse para vocês. O texto ele está especificando nessa parte do clima, da umidade, no clima na Serra do Mar e na região metropolitana. Mas ele está generalizando, ele não está falando que isso ele não está especificando isso como o caso das enchentes, não. Então, você vem na alternativa 1 aqui, ela vem bem genérica em relação às enchentes. Ela fala que isso é um dos fatores que auxilia. E esse fator está no texto. Então, beleza, essa aqui é uma das corretas. Vamos para 2, olha só. A elevação da temperatura do Oceano Atlântico é uma prova indiscutível do processo de aquecimento global. Pode ser, beleza. O texto não falou isso, mas a gente deduz. Esse fato é a principal causa de fenômenos locais, como as enchentes de São Paulo, regiões regionais, como tornados em Santa Catarina, e globais como a tsunami que atingiu o Japão em março de 2011. Aluno, essa alternativa está de sacanagem. Não tem como você marcar ela. O texto em momento algum fala de alteração em regional e global. Fala de alteração mais específica na Serra do Mar e na região metropolitana. E outra coisa, essa alternativa vem especificando como se isso é a principal causa de enchentes em São Paulo. Para mim isso está errado também. Não é a principal causa de enchentes em São Paulo. A principal causa de enchente em São Paulo é a grande impermeabilidade do solo. Que se tivesse como a natureza deixou, sem solo impermeável, sem poluição, não causaria
essas enchentes não. Então é uma alternativa que é impossível marcar ela, porque ela vem especificando uma coisa que não é 100% de certeza. Fala que é a principal causa de enchentes e principal causa de tornados globais, de tsunamis e tornados. Cara, não tem como você marcar. Você pode nunca ter estudado. Não tem como você marcar dois. Tá vendo como que a resolução, o jeito de resolver a prova vai influenciar no seu resultado. Olha só, eu marquei os pontos mais importantes. O título já te mostra de que fala o texto. Então, beleza, vamos lá. 3. O aumento da umidade da brisa marítima provoca, entre outros fatores, uma elevação do índice de pluviosidade nas escarpas da Serra do Mar, em razão das chuvas orográficas típicas da região. Cara, até aqui é 100% de certeza que está certo, porque o texto falou isso, meu aluno. O texto te disse exatamente isso aqui, ó. Serra do Mar, pluviosidade da Serra do Mar. Você chega aqui, Serra do Mar, falando, ó, sobre o clima da Serra do Mar, em razão das chuvas orográficas típicas da região. Aí, precisaria saber, orográficas, chuvas de relevo, entendeu? Mas provavelmente esse aumento de umidade vai alterar todos os tipos de chuva. Só que aqui afirma que a orográfica é uma chuva típica da região. E realmente, porque a região metropolitana é uma região montanhosa e tal. Questão certa, alternativa certíssima. Só que o que acontece? A alternativa 2 é impossível você marcar. O aluno que nunca estudou, que não sabe nada dessa matéria, e não podia marcar o item 2. Então, o que acontece? Ó, esse não pode, esse não pode. Sobrou 3. A 1 a gente tem certeza que está certo. Como a 1 a gente tem certeza que está certo, que é o que falou no texto exatamente, só a 3 a gente já descarta. Aí você pega a alternativa 3, fala tudo que está exatamente no texto até aqui, e aqui você tem que deduzir que isso aqui estaria certo, porque aumento da pluviosidade vai aumentar as chuvas. Tá entendendo? Então a gente vem e marca a letra C, parte pro abraço. Cara, não tem como, é uma questão que não tem como você errar, entendeu? Mas tem que resolver nesse método que eu tô falando aqui. Fique esperto, aluno, que as provas hoje em dia estão cada vez mais nesse formato. Dificilmente você pega uma questão do Enem, que ela é totalmente conteudista, uma questão da UERJ, uma questão da FUVEST, é tudo nesse estilo. Você precisa de ter um método para resolver a questão. Resposta letra C e parte para o abraço, aluno. Tamo junto.